Fala pessoal! Após o pedido de alguns colegas, trago hoje a vocês a correção da prova de Química do concurso público para professores do Estado da Bahia, realizado pela Fundação Carlos Chagas, edição 2022. Vamos lá? Primeira questão de Química. Para demonstrar a solubilidade entre líquidos e associar a compolaridade das moléculas, um professor realizou o seguinte experimento com mistura de líquidos. Pessoal, como o autor fez uma associação entre solubilidade e polaridade, é bom lembrar que apolar dissolve apolar e que polar dissolve polar, tá? É bom lembrar que isso aqui é uma tendência, tá? Não é uma regra absoluta. E aí aqui diz o seguinte: sabendo que o líquido 2 é água, o professor explicou que os líquidos. Então vamos lá. O líquido 2 é água. Sabemos que a água é uma substância polar. Então, se a água é polar e polar dissolve polar, eu já sei que 4 também é polar. Então, 4 é polar e 3 não dissolve com 4, então 3 é apolar. Essa é a lógica. Se 3 e 1 se dissolvem e 3 é apolar, é porque 1 também é apolar. Tá? E a parte que não dissolve com 1 só pode ser polar. E se aqui tem 4 e 3, 1, aqui só falta 2. Então a gente subentende que isso aqui é o 2. E 2 é polar. Pronto. Aqui nós já temos uma grande definição. Aqui, por exemplo, diz o seguinte: 1 e 3 se misturam porque interagem por forças de Van der Waals. Está correto. Os dois se misturam, tá? E essa interação aqui é pelas forças de Van der Waals, forças intermoleculares. Então essa aqui está certinha. E aqui, como a 1 está correta, eu já posso, por exemplo, descartar a letra C. Agora, na afirmativa 2 diz o seguinte: 2 e 4 se misturam porque interagem por ligações de hidrogênio. Essa também é verdadeira, porque se o 2 é água, e água é polar, e água também tem interações de hidrogênio, e dissolve com 4 perfeitamente, e 4 também é polar, então subentende-se também que 4 mantém as interações de hidrogênio. Está correto. Nesse caso aqui, eu ainda mantenho dúvida entre as outras alternativas. Agora, o diferencial vai ser aqui, ó, afirmativa 3. 1 e 2 não se misturam, porque 1 é polar e 2 é apolar. Pessoal, aqui é o contrário. 2 é polar e 1 é que é apolar. Então, a 3 é falsa. Como a 3 é falsa, eu vou descartar a letra A, porque contém 3. Vou descartar a letra D, porque também tem 3. Então, a dúvida agora é entre a letra B e a letra E. E aqui, eu vou tirar essa prova limpa agora. A afirmativa 4 diz que 3 e 4 não se misturam, porque 3 é apolar e 4 é polar. Então, nós temos aqui 3 apolar, 4 polar. Verdadeiríssima. Nisso aqui eu já descarto a letra B, porque não contém o item 4, e a letra E é a única alternativa plausível. Agora, questão de número 2. Aqui diz o seguinte: a natureza elétrica dos átomos teve entre seus primeiros indícios importantes os resultados das experiências sobre eletrólise, realizados no período entre 1832 e 1834, pelo físico-químico inglês. Qual deles aqui? Amedeo Avogadro? Não. Os trabalhos de Avogadro foi bem antes. Ernst Rutherford? Também não. O trabalho foi bem depois. Antoine Lavoisier? Também não. Foi bem antes. Não é o pai da química. John Dalton? Também não. Foi bem antes. E também não envolvia eletricidade. Então, alternativa correta, Michael Faraday. Agora, a questão 43. Determinado comprimido de complexo vitamínico tem massa de 0,63 gramas e quantidade do elemento zinco, Zn, de 2 miligramas. É importante observar as unidades de medida. A porcentagem massa desse elemento no comprimido é de aproximadamente quanto?
Para eu efetuar o cálculo, eu preciso ter a mesma unidade de medida, seja tudo em miligrama ou seja tudo em grama. Para mim é muito mais fácil transformar isso aqui em miligrama. É só multiplicar por 1000, que nós vamos ter aqui 630 miligrama. Então, como proceder o cálculo? Eu tenho aqui que 630, que é o total, miligramas, corresponde a 100%. Cálculozinho bem simples. E 2 miligramas corresponde a quanto? A x. Aqui a gente faz um cálculozinho de regra de 3, bem simples. Então, x é igual. Quem multiplica por x é o 630, já fica embaixo. E os outros dois ficam em cima. 2 vezes 100, 200. Tá? Aqui é o mesmo que dividir 20 por 63, que vai dar aproximadamente 0,3. Alternativa correta, letra B. Agora, seguindo para a questão de número 44. Diz o seguinte: beta-lactamas é uma classe de antibióticos contendo um anel beta-lactâmico em sua estrutura molecular. A maioria dos antibióticos beta-lactâmicos atua inibindo a biossíntese da parede das células das bactérias. Um desses antibióticos é o ácido clavulânico. Observe a estrutura do ácido clavulânico e aqui nós temos o grupo funcional álcool. Olha como é que está simples aqui. Álcool. Aqui nós temos o grupo dos ácidos carboxílicos, tá? Ácido carboxílico. Veja que aqui nós temos um oxigênio entre 2 carbonos. Então, nós temos aqui um éter. Aqui é que mora o cuidado, tá? Nós temos aqui uma carbonila, mas não está entre carbonos. Então, nós não temos uma cetona. E nós também temos um nitrogênio ligado a uma carbonila. Então, isso aqui configura como uma amida e não amina, como alguns poderiam imaginar. E aqui agora, para julgar as alternativas, diz o seguinte: 2 dos grupos funcionais observados no ácido clavulânico são, letra A, éter e amida. Olha o éter e olha a amida. Está na cara que a resposta é a letra E. Está na cara que a resposta é a letra A, perdão. A letra B dizia álcool e cetona, nós não temos cetona. Letra B, álcool e amina, não temos amina. Letra D, éster e amida, nós não temos éster. E letra E, éter e amina, e nós não temos amina. Confirmadamente, a resposta correta, letra A. Questão 45. A amônia, NH3, é um dos produtos químicos mais importantes para o setor produtivo industrial, sendo uma das 5 substâncias produzidas em maior quantidade no mundo. Veja que nós temos aqui uma reação de equilíbrio químico. E por aqui a gente já tem uma série de informações. Veja que o ΔH é negativo, indicando que o processo direto ocorre liberando energia, ou seja, perdendo calor. Então aqui eu já sei o seguinte: o ΔT menor que zero. Isso implica dizer o seguinte, que para a reação ocorrer no sentido direto, precisa-se diminuir a temperatura. Esse esqueminha aqui é bem prático. Diminuir a temperatura e a reação ocorre no sentido direto. E outra coisa, nós temos aqui um volume de nitrogênio, 3 volumes de hidrogênio. Então, antes da seta, nos reagentes, nós temos aqui um total de 4 volumes. Tá? 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. E aqui no produto, após a seta, nós temos um total de 2 volumes. Então, para que a reação ocorra no sentido direto, no sentido de menor volume, é preciso aumentar a pressão. Por quê? Quanto maior a pressão, menor o volume. Então, nós temos essa regrazinha bem básica que é legal não esquecer. Pressão e volume são sempre inversamente proporcionais. Para que a reação se desloque no sentido direto, analisando o calor, a energia envolvida, precisa-se diminuir a temperatura, já que o processo ocorre liberando calor. Para a reação ocorrer no sentido direto, com mais eficácia, é preciso aumentar a pressão, já que o sentido direto representa o menor volume. Sabendo disso, vamos aqui para a questão. Como a reação é? Aqui nós já vimos que é exotérmica, porque libera calor. Então, eu já vou descartar a letra A, já vou descartar também a letra E.
tá? Seguindo aqui, a diminuição de temperatura, observe, provoca um deslocamento de equilíbrio para o sentido direto. Então, eu já vou cancelar isso aqui. Continuando, o aumento de pressão provoca contração de volume, o que desloca o equilíbrio para o sentido direto. Então, eu vou cortar esse, cancelar esse, cancelar esse. A minha dúvida agora está entre a letra C. Aliás, não tem mais dúvida, porque essa aqui já foi cancelada. Já estou aqui convencido que é a letra C. Mas, para tirar a história limpa, ou seja, para o lado de, olha, menor volume. Confirmadamente, a resposta correta, letra C. Agora, seguindo para a próxima questão, nós temos aqui o seguinte. Um experimento para verificar o uso de vegetais como indicadores ácido-base apresentou os resultados da tabela a seguir. Nós temos aqui uma série de resultados. Veja o pH, que aqui está mostrando entre 1 até 13, tá? Os indicadores que foi utilizado foi a flor Boa Noite, tá? E o indicador Jambolão. Não precisa ler detalhe por detalhe aqui. Aqui é só uma tabela para a gente consultar. Nós vamos ver aqui agora a parte mais importante. Ao testar uma solução aquosa de NaOH, eu acredito que não haja dúvida que isso aqui é soda cáustica, portanto é uma base, tá? Uma base forte, tem um pH bem elevado. De concentração 0,001 mol por litro. Aqui agora precisa se lembrar de um conhecimento bem pouquinho aí de logaritmo, uma determinação bem simples. 0,001 mol por litro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Essa é a concentração de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Então, isso aqui, ao converter em pH, lembre-se da formulazinha que pH é igual menos log, tá? De 10 a menos 3. Nisso aqui, pH é igual... Aliás, desculpa, pessoal, é uma base, então não é pH, é POH, tá? Potencial hidroxiliônico. Estamos calculando o POH. Então, pessoal, o log de 10 a menos 3, como é uma potência de 10, a resposta é menos 3. Com menos daqui, menos com menos dá mais. Então, o POH deu 3. Isso quer dizer que o POH da soda cáustica é igual a 3. Pronto. Mas a questão quer saber sobre o pH, tá? Que nós temos apenas o pH. Então, nós temos aqui o seguinte. pH é igual, como a referência é 14, o total é 14, a gente subtrai de 3. 14 menos 3, nós vamos ter aqui o resultado igual a 11. Nisso aqui eu sei que o pH em questão é 11 e o pH 11 mantém a cor verde claro e incolor. Então, nas alternativas eu tenho verde claro e incolor, o que configura como resposta correta a letra E. Agora, pessoal, seguindo para a questão 47, diz o seguinte. Considere as seguintes moléculas que contêm o elemento carbono. CO2, CH4, C2H2, CO, CS2. Aquelas que apresentam geometria linear e molécula apolar são somente. Olha, CO2, nós temos aqui a estrutura, tá? Sem nenhuma envergadura na molécula. Essa aqui, sem dúvida, é linear, tá? CH4 é uma molécula tetraédrica, tá? Então, essa aqui está fora. C2H2, que é o etino, né? São 2 carbonos e 2 hidrogênios. Então, a molécula fica nessa estrutura também, sem envergadura alguma, também é linear. E o CO, que é o monóxido de carbono, fica nessa estrutura, sem envergadura também, é linear. E a outra, CS2, tá? Tem a mesma estrutura do CO2, também é linear. E agora a questão quer saber o seguinte, e apresenta molécula apolar. Então veja, pessoal, aqui, como nós temos uma molécula diatômica, tá? Toda molécula diatômica formada por elementos diferentes vai ser sempre polar, já que as extremidades têm forças diferentes.
Então, apolar, nós temos somente as demais. Essa e essa. Então, a resposta correta, letra D. Nós temos aqui CO2, CS2 e C2H2. Questão 48 diz o seguinte: a substância que resulta da união de átomos com menor raio atômico é... Pessoal, esse tipo de questão, como aqui não forneceu tabela periódica para nenhum tipo de consulta, a banca deve ter entendido que, em se tratando de um concurso para professores, deveria ser um conhecimento mais básico. Então, a dica seria o seguinte: relembrar aqui os elementos da primeira família e da segunda família, principalmente. Lembrar que, de cima para baixo, o raio vai crescendo. Então, para que o raio diminua, precisa seguir de baixo para cima, a sequência. Então, como é que ficaria aqui? Na primeira família, nós temos aquela dica, ó. Hoje, li na cozinha Robinson Crusoe em francês. Eu prefiro fazer assim porque eu nunca esqueço, tá? Aqui nós temos Bela, magrela, casou-se com o senhor Barão. Então, dessa forma, eu consigo entender que desses elementos dados na questão aqui, os que estão mais acima são os que mantêm o menor raio atômico. E aí eles vão fazer união aqui, ó, com halogênios, também com o enxofre, com o oxigênio. E aí vocês observam um detalhe: o menor halogênio que existe, primeiro de todos, é o flúor, até porque ele tem a maior eletronegatividade. Então, a ligação vai ser formada dentre esses aqui, obviamente com flúor. Então, aqui eu já estou observando aqui a alternativa correta. E veja que desses elementos aqui, ó, o raio atômico menor, né, de todos seria o hidrogênio. A gente não tem a opção aqui do hidrogênio, mas entre lítio e berílio, combinando com flúor, nós só temos a letra D. Então, essa só pode ser a resposta correta. Agora, continuando aqui a questão, nós temos aqui a 49, que diz o seguinte: a figura ilustra uma reação química de acordo com a teoria das colisões. Olha uma questão interessante aqui de cinética química. Esse aqui é o momento de maior energia, é o chamado complexo ativado. Lembrando que aqui nós temos o reagente e aqui nós temos o produto. Para o reagente chegar até o produto, precisa ter uma grande quantidade de energia para que a reação ocorra, tá? Então vamos lá. As alternativas dizem o seguinte: a formação do complexo ativado, letra A, depende somente do encontro dos reagentes em posição adequada? Não. A reação, para ocorrer, precisa ter tanto a posição adequada quanto a energia suficiente. Tem que estar a combinação dos dois fatores. Letra B, é sempre um processo que absorve energia? Com certeza, tá? Para o complexo ativado existir, os reagentes precisam absorver uma quantidade de energia. Só assim vai formar o complexo ativado e, por consequência, provavelmente formará os produtos. E aí, por descarrego de consciência, vamos conferir as outras. Letra C, é sempre um processo que libera energia? De modo algum, tem que absorver. Letra D, absorve energia quando a reação química absorve energia? Não necessariamente, tá? Letra E, libera energia quando a reação química libera energia? Também não. Então, resposta correta, letra B. Agora, continuando aqui a questão, nós temos a 50, tá? E a última questão da parte objetiva. Diz o seguinte: o linalol é um metabólico secundário, componente de óleos essenciais aromáticos de origem vegetal, sendo utilizado como fixador de fragrâncias, além de usos farmacêuticos. Então, nós temos aqui o linalol. Note aqui a presença da hidroxila, do álcool. E aqui nós temos o seguinte: o linalol, afirmativa 1, apresenta o grupo funcional álcool? Com certeza, tá? Então, eu já sei que a 1 está correta, então eu já descarto essa aqui, já descarto essa, já descarto essa. A dúvida é entre a 1 e a 2. Então, vamos lá. Na 2 nós temos o seguinte: sofre reação de redução produzindo ácido carboxílico? Galera, essas expressões, desde a época da graduação, eu pego muito no pé. Eu não concordo em especificar sofrimento, né? Já que é um ser inanimado. A gente poderia dizer que a reação
passa pelo processo de redução, produzindo ácido carboxílico, tá? Mas tudo bem, eu entendi aqui o que a banca quis dizer. Então, veja bem, a produção de ácido carboxílico ocorre, tá, por oxidação e não por redução. Então, essa afirmativa 2 já está equivocada, falsa. Afirmativa 3, por descarrego de consciência, né? Sofre reação de desidratação intramolecular formando éter. Pessoal, a formação de éter é por desidratação intermolecular, entre moléculas e não dentro da molécula. Essa aqui também é falsa, o que deixa aqui como correta apenas a letra A. Apenas a 1 é a alternativa verdadeira. Então, fechei aqui a parte objetiva. Desculpa aí que eu não tinha visto aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção, mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Valeu, galera! Tchau!